Bom dia a todos, paz do Senhor a todos. Vanildo, é o Vanildo. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Vamos dar aqui a sequência no nosso estudo do livro de Cântico dos Cânticos, de Salomão. Hoje já é a segunda parte já, né? Começamos o domingo passado e vamos dar início agora. Eu vou pedir para o Marcelo fazer uma oração, Marcelo, só para a gente iniciar aqui a continuação aqui do nosso estudo. Amém. Então vamos orar, né? Senhor, meu Pai, primeiramente, muito obrigado por esse dia, Senhor. Venha, Senhor, nos abençoar através desse estudo, que realmente os servos do Senhor estejam falando conforme a tua vontade, né? E o entendimento que o Senhor dá a cada um deles. Venha assim também, meu Pai, abrir o coração de cada um que esteja nesse estudo, para que possa também entender a sua palavra, guardar no seu coração e assim a praticar conforme a sua vontade. Senhor, eu só tenho a te agradecer a cada um que está aqui presente e a cada um também que não pôde entrar por algum motivo. Venha assim, meu Pai, abençoar esse dia grandiosamente, Senhor. Muito obrigado por mais uma vez poder estar na sua presença, louvando e bendizendo o seu santo nome. Amém, Marcelinho? Começar o seu estudo, meu querido. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus vai ser uma bênção. É o Senhor. Amém, amém. Amém. Em nome de Jesus. Então vamos lá, dando sequência, né? O nosso estudo bíblico aqui, no livro de Cantares. Então, o nosso livro aqui, que é o último aqui, né? Aqui na nossa estante, aqui dos livros poéticos, né? Também é um livro poético, como a gente já viu, né? No domingo passado. E aí a gente sempre coloca no começo o índice, né? Para a gente entender aqui a estrutura do nosso estudo, o conteúdo. Então, o que nós já falamos aqui, essa parte aqui em amarelo aqui do índice, é o que a gente falou no domingo passado. A gente fez uma introdução falando sobre o autor, data, do propósito, o que tem dentro do livro. Aí a gente fez aí, o Edgar fez no final um resumo dizendo o conteúdo, o que nós vamos achar aqui dentro desse livro. A gente também fez a leitura dos primeiros 3 capítulos, uma leitura prévia ainda, sem comentar nada, só para a gente ver um pouco do linguajar, do conteúdo das palavras que tem lá dentro. A gente viu isso. Aí hoje a gente vai falar um pouco da forma literária, e aí depois a gente vai entrar nas canções, na leitura mesmo do livro, né? São 6 canções, nesses 8 capítulos, então a gente vai fazendo as leituras, e aí a gente vai identificando nas leituras as mensagens que a gente já conversou já no começo, né? A gente vai estar nos certificando, né, dessas coisas que a gente está falando, desses conceitos, enfim, de tudo que a gente está falando, a gente vai vendo aqui em algumas escritas aqui dentro do livro, como a gente sempre faz, né? A gente sempre vai fazer leitura, mesmo que seja só de alguns versículos, não tem problema. Mas sempre no nosso estilo aqui do nosso estudo bíblico, a gente sempre vai ter a leitura propriamente dita. E aí depois que a gente fizer isso, mais para frente, a gente vai ver também algumas lições, alguns valores, alguns conceitos, né? E eles são muito focados para corpo, alma e espírito, isso fica claro nesse livro para a gente. E lá no final a gente vai também falar de aplicações práticas mesmo para a nossa vida. São aplicações que fortalecem a união. Nós vamos falar de fortalecimento espiritual. Nós vamos falar não só de casamento, da união de um homem e uma mulher, mas também de nossa relação com Deus, nossa relação com a igreja. Tudo isso vai estar despertando aqui em nós esse estudo aqui. Então, agora um pequeno resumo, rapidamente, do que a gente falou, né, domingo passado, né? Então, a gente fez a introdução, onde a gente falou do autor e data, né? A gente falou que o autor é Salomão, que ele fez mais de 1000 cânticos, né? A gente falou que o período aqui seria mais ou menos 965 a.C., né?
A gente também falou que tem algumas ajudas aqui nesse livro que os eruditos fizeram para separar um pouco, indicar as falas do coro para facilitar o entendimento, a gente vai ver isso. Depois a gente falou do que é, né? A gente falou que é uma coleção de canções que eram usadas em festas de casamento. A gente também falou da importância disso, a importância que eles davam a esses eventos e que a festa durava uma semana, a gente viu isso. A gente falou também, né, da instituição do casamento, a gente leu um trecho aqui de Gênesis para a gente ver que o casamento ele é uma instituição divina, né, e ele é muito importante, muito. Aí depois a gente também falou do superlativo, né, o próprio nome, que Cântico dos Cânticos, né, é uma seleção, é o melhor que nós temos, né? A gente até comparou a expressão Rei dos Reis, né? Está acima, Santo dos Santos. Então, quando a gente fala em Cântico dos Cânticos, é uma seleção, é o melhor, é o que tem de melhor. E nessa seleção aqui de 6 canções, ele engloba todo o conceito, né, sobre a união entre homem e mulher, desde o namoro até o casamento e até a maturidade do casamento também. A gente falou do propósito desse livro aqui, que o propósito era exaltar as virtudes do casamento, exaltar o amor e a união entre o marido e a esposa. E a gente viu também que esse livro ele apresenta o casamento como um plano de Deus. É uma coisa sublime, divina. E a gente também falou que ele vai mostrar aqui o amor na união física, emocional e espiritual. Quer dizer, corpo, alma e espírito. E aí a gente falou de abordagem alegórica, abordagem natural. A gente falou também que esse livro ele combate os extremos, que é a negação, de um lado, né, assim, você negar o relacionamento entre um homem e a mulher, né, o amor, a paixão, né, a sensualidade, a sexualidade que existe hoje, ele combate isso, tanto é que ele está na Bíblia. E também combate o extremo, né, o prazer somente. Não, ele mostra que o negócio é muito maior, né, e é divino e é um plano de Deus. A gente falou que também ele vai mostrar aqui, a gente vai ver isso, a gente falou do desfrute, da alegria de estarem juntos duas pessoas. A alegria dessa formação, dessa unidade, quando o homem ou a mulher se unem, se casam, e quão alegre é isso, e existe um desfrute divino sobre isso. E aí a gente falou sobre o homem e a mulher, e também vamos fazer muito relacionamento entre Deus e o seu povo, a igreja e Cristo. Aí no resumo final veio o Edgar, né? O Edgar começou a falar sobre o que tem nesse livro. Ele falou de elogios mútuos, né? É muito importante, né, um elogiar o outro, né? Tanto o homem elogiando a mulher, quanto a mulher elogiando o homem, né? O esposo elogiando a esposa elogiando o esposo. Falamos da metáfora, né? O Edgar falou da metáfora, que é muito utilizada nesse livro. Inclusive, até mostrei esse desenho aqui, né, Edgar? Né? Que são usadas muitas figuras, né, para demonstrar esses elogios, né? E, às vezes, né, se a gente for olhar no pé da letra, não vai ficar tão, né? Assim, a gente, até esse desenho, né, ó, os cabelos são um bando de cabras, né, ó, desenhado aí, olhos de pomba, os dentes são ovelhas tosquiadas, né? Apesar que ovelha destosqueada não é muito bonito, não, né? Mas aqui a questão é como para eles, naquela época, algumas coisas eram muito valoroso para eles, né? O pescoço de torre aqui, né? Esse desenho ficou muito legal, né? A Torre de Davi. Pescoço de torre, né? Mas, enfim, a gente vai ver essas metáforas agora durante as leituras, a gente vai comentar, né? Falamos sobre que o amor é infinito, né? O Edgar explicou aí, e também Cantares também, né? A gente vai ver isso, que ele não é um enredo, não é uma história. Falamos sobre a entrega, né? Falamos sobre a nudez, né? No convívio,
né? Como é que nós nos entregamos ao nosso cônjuge? Como é que nós nos apresentamos diante de Deus? Como é que nós nos apresentamos diante da igreja? Né? A gente falou isso no resumo e nós vamos falar isso, tá bom? E depois falou um pouco da conclusão, que a gente também vai falar isso lá na frente. Bom, e aí então a gente vai entrando aqui no nosso índice, tá, para a gente acompanhar aqui, então, né? A gente vai falar agora um pouco da forma literária e depois nós vamos entrar nas leituras aqui das canções, tá bom? Bom, eu vou falando aqui também, de vez em quando o Edgar também vai complementar algumas coisas, a gente vai falando aqui. Bom, como a gente falou, né, o livro de Cântico dos Cânticos são canções, né, ele não é uma história, não tem um enredo, né, mas o assunto que ele traz, ele é muito específico, ele fala sobre o amor mútuo, né, entre o homem e uma mulher, a paixão dos dois, a escolha de um pelo outro, né. Então, e aqui também a gente falou, né, só reforçando, aqui na Bíblia, então aqui a palavra noiva, ela, ou a esposa, tem aqui o noivo, ele, coro. Na Bíblia tem essas separações aqui, mas ela não se encontra no texto original. Elas foram incluídas, né, com as traduções aí, para facilitar a gente estar entendendo a leitura. Quem está falando? Bom, agora é o noivo, agora é a noiva, agora é um coro, né? E a gente vai ver e a gente vai ver isso durante a leitura. A gente vai ver essas separações aí. Isso é para facilitar a nossa leitura. E também vamos ver muita figura de linguagem para expressar esse amor, para expressar essa paixão. A gente vai encontrar isso aqui dentro. Então, ele é um livro de poesia, né? E aqui, esse livro de poesia, ele traz o diálogo, sim, entre um marido e a sua esposa, né? E também a gente encontra aqui uma coisa interessante, é uma certa divisão entre o namoro, o casamento e a maturação. Nessas canções a gente vai encontrar letras que inspiram, que mostram esses momentos. Né? Que nem no momento, por exemplo, do namoro, então a noiva, ela anseia por estar com o noivo, né? Ela já sabe quem que ela gostaria de ter para casar, o noivo também. Existe aí um período de escolha, vamos chamar assim, né? Agora, e é interessante também que o livro ele vem falar para a gente, várias vezes a gente vai ver na leitura também, né? Do conselho de que se o amor ele se desenvolva no tempo adequado, no seu tempo. A gente vai ver isso na leitura. No que a gente não pode forçar esse tipo de coisa tão importante. Tem que dar tempo ao tempo. Tem que ser no tempo certo a escolha, o casamento. A gente vai ver isso também. E aí, no casamento também nós vamos ver nas letras, a gente vai ver os elogios, a gente vai ver a festa sendo mencionada também, né, na letra. E nós vamos ver o desfrute dessa união que é abençoada por Deus. A gente vai ver isso nas letras. Aí a gente vai comentando conforme a gente vai lendo. E na própria maturação mesmo também do casamento, que às vezes a noiva passa por momentos difíceis aqui com o seu marido, mas também eles se arrependem, eles voltam, eles mostram, né, que tem um final feliz porque eles querem estar diante do outro. Então esse livro ele deixa muito claro também que um quer estar diante do outro e que a natureza desse amor é um amor verdadeiro, é um amor permanente. E a gente vai vendo isso durante a leitura. Então é bacana. Agora a gente vai começar, né, nas leituras em seguida aqui, e a gente vai ver isso. A gente vai ver esses momentos, né? A gente vai comentar sobre isso. Aqui também a gente fala sobre o palco, né? O palco desse amor. Tanto são a parte externa, as plantações, as palmeiras, os jardins, né? A gente vai ver isso sendo falado também na leitura. Outra vez o palco é o próprio quarto, é na sua casa,
né, um salão de festa é uma coisa mais interna, mas ainda assim é muito, muito enaltecido o local onde as pessoas vivem esse amor, essa união. Ou então, umas vezes, também é na própria cidade, na parte externa. A gente tem pedaços aqui da nossa leitura que vai mostrar também, em momentos que eles vão mencionar a parte externa. Então, nesses diálogos, a gente vai ver, né, que tem hora que é uma pessoa que fala, tem hora que é um coro, tem hora que é um diálogo, tem hora que um fala, tem hora que o outro responde. E aqui também me chamou muita atenção, né, uma observação, até gostaria que o Edgar falasse um pouco, ele mencionou muito bem, sobre isso, está muito claro nas nossas leituras, quando tem uma hora que um fala, tem hora que outro fala, mas não é só um fala, o outro fala, tem a questão do ouvir também, né? O Edgar, se você quiser falar um pouco sobre isso, né? Porque não só falar, mas ouvir, a gente vê isso aqui, muito importante numa relação, numa união. Sim, eu acho que a gente tem aí vai encontrar muito nesses textos de Cantares, esse tipo de relacionamento, né? Que serve para os dias de hoje da gente, aí não necessariamente só entre casais, né? Mas para a gente poder viver melhor, né? Em comunhão com os irmãos, no trabalho, né? Em família, né? De modo geral, porque a gente às vezes demora, né? Tem dificuldades para ouvir, né? E esse relacionamento aqui ouve agora o noivo falando, a noiva, de repente você tem o coro, né? E aí o noivo e a noiva esperam o coro cantar para depois, né, se manifestar e falar ali, né? Então a gente vai aprendendo nesses textos a importância de ouvir os elogios, né? De ouvir, né, as características que estão falando lá, o seu parceiro está falando, né? Ou a própria igreja está te falando, está contando para você, é o momento de ouvir, né? De prestar atenção. Então, ele é um texto interessante porque ressalta isso o tempo todo, né? Você aceitar aqueles elogios como sinceros, né? Conhecendo o parceiro, né? E cada vez conhecendo e sabendo que ele está sendo sincero, né? Um elogio sincero que você faz e ao mesmo tempo você recebe. Então, isso edifica, né? Quando sincero, né? Quando de coração, né? E isso serve para a gente, né? No dia a dia. Elogiar de forma sincera e observar que aquilo que está sendo feito também é sincero. Sim. Isso é o que Deus espera da gente, né? Isso, tem tempo de ouvir e tempo de falar, né? Sim, sim. Isso também é importante, né? Às vezes a gente tem que saber ouvir e tem que saber falar. E uma coisa bacana, né, assim, só para enfatizar muito, que eu acho muito importante, essa questão dos elogios, e eles vêm aqui com figuras de linguagem, né, interessante, a gente vai ver isso. O pastor também, ele tem falado isso muito para a gente, eu acho muito importante, né? Quando você deve sempre estar realmente falando das boas coisas das pessoas. Isso ajuda muito na própria pessoa e no relacionamento, no ambiente, né? Porque se você ficar falando ou criticando, falando coisas que não são boas, primeiro, se for para ajudar, que seja individual, né? Não, a gente vai ver aqui, não tem uma hora aqui que o cara está falando que a noiva dele tá com o cabelo despenteado, ou vai se arrumar e volta aqui para a festa, né? Não tem uma palavra assim. A palavra aqui sempre é positiva, sempre enaltece as qualidades que você vê, que fez com que a pessoa escolhesse, né? Que faz com que seja alegre, seja bom estar presente os dois. Essas coisas boas é que norteiam essa união. Isso aqui deixa claro. Não ficar falando as coisas ruins ou ficar criticando, ou sei lá o que. Isso serve para tudo, não só para isso. Qualquer relacionamento. E esse livro, o tempo todo ele faz elogio. Não fica criticando. Isso é muito importante, pastor. Viu, Marcelo? E às vezes tem certas brincadeiras que faz com a esposa também, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Às vezes expõe a esposa perto dos outros, um tom de brincadeira,
e às vezes não é legal. Às vezes a mulher até entra na brincadeira, mas algumas não gostam, né? Então, eu acho que às vezes o elogio é muito importante para a esposa, para tudo, né? Para tudo, como vocês estão falando. Então, mas para a esposa e para o esposo também, né? E também até para os filhos também. Eu acho que isso aí é para os filhos também. Sim. Às vezes começa a colocar um apelido no filho, né? Uma coisa assim que ele não é, tem que tomar muito cuidado. Por isso que Provérbios fala, tomar muito cuidado com a palavra que sai da sua boca, né? O elogio sempre faz bem, né? Obrigado. Amém. Bom, então, agora a gente vai entrar nas canções, tá bom? Vamos falar da primeira canção e vamos ler, né? Então a gente vai falar, já vai começar a leitura aqui. Então vamos na primeira canção. A gente já leu, né, os 3 primeiros capítulos, então essa leitura hoje, ela vai ser só alguns versículos onde tem, onde eu reforço aqui esses conceitos que a gente está conversando, tá bom? E a gente vai ver nessa primeira canção muitas palavras relacionadas com amor e muita analogia com coisas boas que são valorosas, né? Que enchem os olhos. Então, ele fala sobre o vinho, fala sobre o perfume, né? Fala sobre unguento, né, Edgar? Não aguento ouvir falar sobre isso. Sobre unguento. Não aguento, não aguento. Olha, as pombas, fala de pomba, fala de frutas, né? Enfim. E nós vamos encontrar isso daqui, e nós vamos comentar isso, né? Tem um versículo aqui que fala que o seu perfume é suave, o seu nome é para mim como perfume derramado, né? Ou unguento derramado. O perfume derramado aqui no sentido de ser uma coisa boa, né? Quando você está usando o perfume, quando você derruba o perfume, isso exala um cheiro bom, agradável, né? Então, isso daqui é um elogio muito forte, né? Que a gente vai ver na leitura. Vamos ler, então? Vamos ler, ó, a gente já leu, mas a gente leu sem falar nada, né? Agora não, agora a gente vai ver só alguns pedacinhos que vai relacionar tudo isso que a gente vem falando, né? Então, assim, algumas bíblias até ela já colocam a divisão, ó, primeiro cântico. Depois fala, pode ler. Tá. Primeiro cântico, aí tem aqui a esposa, tem o coro, esposa. Vocês viram que eu coloquei aqui em azul? Porque originalmente ele não está na Bíblia, algumas Bíblias têm isso, né? Para facilitar só a leitura, tá bom? Então a gente começou lá no versículo 1. O versículo 1 fala assim, Cântico dos Cânticos de Salomão. Então já diz tudo, Cântico dos Cânticos, a seleção e foi Salomão. E aí no versículo 2 tem uma hora que ele fala, melhor é o teu amor do que o vinho. Tá vendo? Então já começa aqui fazendo a comparação, né? Porque o vinho é considerado uma coisa boa, muito bom. Então isso é um elogio, né? Alegria, né? Alegria. Isso tem um valor, um significado muito importante. É isso que a gente tem que entender. O significado que eles davam na hora de escrever isso. Como um unguento derramado é o teu nome, né? Que a gente falou de perfume. Então, posso falar do unguento um pouquinho? Hã? Eu não aguento, eu quero falar do unguento. Unguento, ó. Eu não aguento mais. Unguento, ó. Unguento. Ó, Edgar, fala de unguento aí. Ó. Eu vou falar do unguento. Eu estava fazendo umas pesquisas sobre unguento, né? E ele é como se fosse um creme, né? Ele é um creme lá com mistura com gorduras e óleos, né? Especiais lá. E também era acrescentado ali as especiarias que davam um aroma, né? E ele dava os perfumes da época, né? Que davam essa característica de algumas para aliviar, né? Para dar aquele frescor, e o outro simplesmente o aroma, né? E ele era utilizado para dar boas-vindas aos visitantes que caminhavam dias e dias pelo deserto, e quando eles chegavam na casa da pessoa, a pessoa ia lá no sinal de humildade e até mesmo de recepção, de alegria por estar chegando aquele visitante, eles tiravam as sandálias e passavam esse unguento nos pés. Isso dava uma sensação de alívio depois da caminhada e dava aquela sensação porque imagino eu, o odor do caminho, né, dos pés, por muito tempo de caminhada no deserto, não há quem aguente, né? É complicado. E aí eles chegavam lá, não há quem aguente, né? E aí eles davam essa aliviada ali com esse unguento.
era uma alegria em receber, né? Eu tinha até anotado algumas coisas aqui. Alegria ainda é uma maneira de dar boas-vindas ao visitante, aquele que está chegando. Então, isso mostra, assim, é bom a gente, às vezes, dar uns detalhes nessas questões, porque mostra a importância, mostra os sinais, né? Esse é um sinal de humildade, né? É um gesto que muito, no costume, ele é muito valoroso, né? Então, isso vem representado aqui na leitura, né? Que nem a Rosângela falou, é um sinal de respeito mesmo. Então, são valores fortes, firmes, que levam a gente à reflexão mesmo, da gente ter esse tipo de pensamento positivo, respeitoso, né, sublime. E aí, no versículo 4, ela fala assim, ó, nós estamos na fala da esposa, né? Está escrito assim, leva-me após ti, né? O que eu achei interessante aqui, quando eu falo leva-me após ti, me leva com você, é a escolha, né? Nesse momento, quando um está escolhendo, eu quero ir com você, eu acho que você é o escolhido. Então, a gente está aqui num momento, nas primeiras canções, na primeira canção, ele fala muito, ele deixa muito claro para a gente como um namoro, um escolhendo o outro, um vendo que o outro serve, olha, é você que eu quero. A gente vai ver isso aqui. E aí, o coro aqui, ó, vamos ler o coro, tá aqui, ó. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que te amo. Então aqui eles estão enaltecendo o amor, né? O amor, né, mais do que o vinho. De novo eles fazem comparação, mas aqui está deixando muito claro, o amor é um amor sincero, o amor é uma coisa forte e sublime. E aqui na letra ele reforça isso, a questão do amor. Então, hoje em dia, né, assim, o mais importante é o amor. Quando você vai pensar numa união, ou vai pensar em um casamento, qualquer coisa, qualquer relação, o amor é uma coisa, tem que ser verdadeira. Fala, Edgar. Você vê que aí quando chega no coro, eles reforçam aquilo tudo que a esposa e o esposo, né, e o marido, que eles estão falando. Então, eles vêm para dar um aval, para falar, é isso mesmo, concordamos com isso, é verdade isso, né? Então, a igreja concorda com aquilo que é apresentado, né? A congregação concorda, né? Como a gente mesmo na oração, concorda na oração, né? Sim. Viu? Edgar, o Marcos, é interessante essa observação aqui, ó. Não é sem razão. Esse aqui é bom destacar, não é sem razão, né? Agora, que eu te amo. Então, a mulher tem que dar uma razão, e o homem também, para você falar, eu te amo, né? Então, é muito interessante esse finalzinho da parte desse versículo, a parte B. Não é sem razão que eu te amo. Né? Olha que coisa linda, rapaz. Não é, por quê? Porque o seu amor é verdadeiro, porque o seu amor é grande, o seu amor é lindo. É isso mesmo. Amém. Mas por que se tornou lindo, né, Tese? Por quê? Porque é uma coisa que eu fiz bem para você, né, para a esposa, e a esposa me ama. Isso é interessante. Então aqui ele está, eu também quero, mas a Bíblia fala que você deve me amar, mas tem razão para amar? Certo. Ô Marcelino. Oi. Esse amor que você fala aí entre os casais, eu creio que assim, que esse amor é para nossa vida, para todos nós. Sim. Esse amor, quando a gente fala entre aqui, os irmãos, na igreja, entre a vida, eu creio assim, tá falando que casal, mas eu digo assim, a própria palavra fala, de Deus fala, se a gente não tiver amor, não adianta. Isso, exatamente. Perfeitamente. Tem que amor. Então, eu creio que amor, eu estou entendendo assim, né? Esse amor que vocês estão falando aí, esse amor abrange um todo. Isso. Perfeitamente. Não é verdade? Exato. Essa relação, essa união, ela abrange tudo. Ela tem que... A gente está fazendo, assim, uma analogia com o amor entre Deus e o seu povo, ou entre Cristo e a igreja, mas entre os irmãos também, né? Essa união, né? Quando você fala desse relacionamento, esses conceitos e esses valores que estão aqui sendo enaltecidos nesse livro,
serve para isso sim, irmã. É isso, Uhum. esses valores que a gente tem que estar dentro da gente, que vai facilitar tudo na nossa vida. Como a irmã Rosângela também falou, até no trabalho você tem que ter alguns cuidados, acho que a Elza falou. Tudo serve para tudo. A Helena falou uma coisa que é muito importante para destacar, né? Que realmente não é sobre o casal entre eu e minha esposa. É o marido e a esposa. Quer dizer, é entre a igreja que você falou, Marcelo, entre a igreja e Deus. Né? Então nós temos que amar e amarmos ao Senhor. E Ele nos ama. Tá certo, Helena? Certinho. Amém. Amém. Continuando aqui, no versículo 6, né? Onde a esposa fala assim, ó. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou, né? Então ela fala aqui, né, que meus irmãos me mandaram lá para a vinha, né? Tomei muito sol, fiquei morena. Mas não olha isso não, né? Não olha o fato de eu estar queimada. Hoje já é o contrário, né? As mulheres gostam de ir para a praia pegar uma corzinha, né? Antigamente não, lá já estava falando o contrário, né? Ó, não esquenta a cabeça se eu estou muito, muito morena por causa do sol. Não olhe para isso, né? Inclusive ele vai falar também, o noivo vai falar que não é aí que ele vai ver a formosura dela. Pois até o Edgar vai falar um pouco sobre isso. Então, essa fala aqui, né? Porque lá para eles, nessa época, o estar morena, ela achou que talvez não fosse muito legal, né? Aí ela fala, mas não é para isso que você deve olhar, né? No versículo 7, ela fala assim, ó, dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Aqui, né, aqui ela está dizendo assim, me fala onde você está, para eu não ficar perdendo o meu tempo, porque o meu foco é você. Então, se eu estiver atrás de você, eu te procurando, me fala onde você está, para eu não perder tempo com outras coisas, não. Então, isso daqui também, né, a gente vai ver depois, a gente vai ler aqui, vai reforçar de novo. O amor é a união a seu tempo, tem que se desenvolver no seu tempo. A gente não pode forçar uma coisa que pode não dar certo. A gente tem que saber se aquilo mesmo é sublime, é aquilo que a gente quer, aquilo é de Deus, para poder ir por esse caminho. A gente vai ver isso aqui. Então, eu falei aquele negócio de estar morena só para a gente falar, né? Que às vezes não é isso que é onde a gente vê a formosura, né? Às vezes pode não ser uma coisa externa, né? O Edgar até comentou um negócio bacana sobre isso. Quer falar, Edgar? Nesse trecho a gente tem aí identificado uma questão mesmo até social na época, né? Que a servidão, a pessoa servia, né? Produzindo, para produzir mesmo o alimento para todo mundo, enquanto algumas mulheres ficavam lá nas tendas, né, nos lugares reservados, né, se tratando, cuidando. Ficando no spa, no cabeleireiro. Isso, o tempo todo. E essa daí, a Sunamita foi identificada como alguém que estava servindo para o Salomão, ou, né, pelo possível noivo ali, identificando ela como uma pessoa que servia. E isso ele viu, formosura ao servir, né? A beleza dela ao servir, ao trabalhar, né? De sol a sol ali, trabalhando na vinha, né? Então isso para ele também foi formosura, a dedicação dela, né? Ele também conseguiu observar isso. Era uma forma mesmo social, mesmo de separar quem era bonita, né? Na visão do mundo, né? A visão do mundo que existia naquela época era ver uma mulher branquinha, limpinha, cheia de tecidos especiais, não sei da onde, com tal. Aquilo tudo era valorizado na época. Depois a gente vai acabar falando das éguas né, do faraó e tal. Depois a gente vai falar um pouco disso, mas isso é interessante, assim. Era cultural isso, né? Mas o noivo viu formosura nisso. Isso é que é legal, né? Ele viu a servidão, né? Exatamente, porque se for olhar naquele desenho que você fez lá, né, para ver a beleza da mulher, não ficou muito, né? Ela ia ficar sozinha por muito tempo no deserto. Então tá bom. Então isso daqui é bacana, porque reforça que quando a gente vê as coisas boas, a formosura, a beleza nas pessoas, não é só a questão externa, não.
Então vamos falar aqui das éguas do faraó, né? A gente leu aqui, né? Ele está comparando aqui a esposa ou a noiva como a égua do faraó, né? E a gente, claro, se você hoje não vai usar algumas figuras hoje, né? Porque aqui depois, quando ela vai falar que compara ele ao filho de uma gazela, se você hoje falar que a sua mulher é égua e ela falar que você é um filho de uma gazela, hoje já não é elogio, né? Então isso fica muito... Vai dar problema aí. Vai dar problema. É uma pena, né? É uma pena, né, Marcelinho? Então, a gente tem que entender as coisas da época, por isso até que o Edgar ele vem ajudar bastante a gente. A gente tem que entender essas figuras da época que elas simbolizavam. Porque se você for pensar nos dias de hoje, você fala, opa, eu não vou falar isso para minha mulher, não. Né? Meu irmão, e nem pode falar vaca de Bazan também não, hein? Não pode falar. Então, fala, Edgar, das éguas do faraó. As éguas dos faraós, aí do faraó da época, elas eram éguas, como se diria hoje, vamos ver, colocar nos dias de hoje, seria uma égua puro sangue do Jockey Club de São Paulo. Quanto custa uma égua, né, X do puro sangue eu não sei exatamente valores, mas é uma fortuna, né? Uma pequena fortuna. Elas eram... Tem um valor muito grande. Elas eram... especiais mesmo, por ter uma força e uma beleza em comum, né, entre os animais, e elas eram adornadas, né? Elas eram adornadas. Então tem aí, vocês conseguem ver, tem uma imagenzinha de uma possível égua de um faraó ali, né? Ela era toda bonitona, ela marchava de um jeito diferente e tal, né? O caminhar dela era diferente. Como vocês já viram cavalos, como cada cavalo anda de um jeito, eu não entendo disso. Marcha. Mas tem o marchador, tem o manga larga, né? Tem aquele que é o puro sangue, aquele que é o, né, crioulo e tal. Cada cavalo tem uma maneira de se comportar, né? E essas éguas eram trazidas do Egito, né, da região do Egito, de algumas regiões, né, que Salomão encomendava, olha, eu quero tantas éguas aqui, eles mandavam para ele, tal, vinha lá o fornecedor de éguas dele e trazia, né, e trazia os cavalos para ele, lá, as éguas, né, e elas tinham uma qualidade superior, ele pagava caro por aquilo, né, e elas tinham também uma função importante, né, para que ter tanto essa beleza ao caminhar, como também a força, né. Então, isso tudo era observado. Eram as éguas do faraó, eles tinham muito valor, como seria, hoje eu quero 10 Ferraris, eu quero 15, sei lá, Lamborghinis, eu quero coisas importantes para a época de hoje, né? Coisas que deem... Na verdade, ele tinha esse status ainda, né? Na época, né? Era uma coisa comum, né? Isso. Até hoje ainda temos, né, esse tipo de coisa ainda na nossa sociedade. Né? Então, mas isso aqui, então, né, reforçando, é só para reforçar como aquilo lá era enaltecido na época e usado para elogiar, né? A esposa também fala do amado aqui no versículo 13, ó. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, né? Não importa o que seja, mas eu já sei que é uma coisa bacana. Por quê? Aqui eles estão enaltecidos, né? Saquetel de mirra é um colar, né? Um preparo que as moças colocavam aqui por dentro por dentro aqui da roupa para exalar um cheiro bom, um perfume, né? Ninguém percebia esse saquetel, ele era por dentro. Ele era por dentro, assim, né? A gente não tinha, desculpa, Marcelino, estou interrompendo, né? Mas eles não tinham. Não, eles não tinham lá o super desodorante que durava 48 horas, né? E nem tinham essas propriedades que a gente tem hoje, que duram muito tempo e tal. Isso. Então, as mulheres usavam esse saquetel por dentro da roupa para dar esse aroma o tempo todo, né? Para ficar cheirosa. Isso. Então, isso, só para reforçar, isso é elogio. Aí, ó, no versículo 15, aqui, de novo, ó, eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Olha só a repetição, formosa, formosa. Os teus olhos são como das pombas, como a gente já falou. É um elogio. E aí, a esposa volta aqui. Como és formoso, meu amado. Como és amável. Eu até grifei o amável aqui pelo seguinte. Está enaltecendo aqui o amor. Como a pessoa é amável. Como é importante para as pessoas que as pessoas sejam amáveis com a gente.
Aqui está enaltecendo essa importância que as pessoas querem, gostam de que as pessoas sejam amáveis com ela. Esse amável aqui eu até grifei porque isso traz uma reflexão para a gente, que temos sim que ser amável com as pessoas porque elas querem isso, elas veem isso, elas acham isso importante. E aqui na sequência do versículo ela fala do nosso leito. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Ela está falando aqui o quê? Está enaltecendo o lugar, a nossa casa. Então, quando o palco dessa união vem para casa, até isso tem uma importância. Olha, o nosso ninho de amor, a nossa casa, o nosso leito, né? Ele é bonito. A gente fez assim nós estamos enaltecendo o lugar onde a gente está, né? Isso daqui fica muito claro nas letras dessa música. Então, quando ela fala isso aqui, as nossas traves são de cedro, os caibros são de cipreste, está falando, estamos fazendo aqui uma coisa boa, porque a gente dá muito valor ao lugar que a gente se encontra, ao lugar que a gente dorme, nós damos valor à nossa vida, onde a gente vive. Então, isso daqui é muito, muito bacana, porque elas falam isso, eles enaltecem tudo. Olha só como que esse livro... Nós estamos ainda na primeira canção e já tem um monte de mensagem, de reflexão para a gente sobre essa união. E aqui a gente vai agora continuar. Aqui a gente vai terminar essa primeira canção, tá vendo que ali no capítulo 2, no versículo... Ela vai só até o versículo 7, tá? Do 8 para frente já é o segundo cântico que a gente vai ver domingo que vem. Mas, tem mais umas coisas importantes aqui no primeiro cântico, que a gente vai reforçar. Olha aqui o versículo 2 do capítulo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Já vou falar sobre isso. E aí a esposa fala, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. O que eu quero reforçar aqui, eu acho muito importante. Nós estamos vendo, por isso a gente fala no ambiente de namoro, nós estamos vendo uma escolha. Aqui a gente está muito nítido os escolhidos. Aqui tanto o esposo, quando ele fala assim, entre os lírios, né, entre os espinhos lá, você é o lírio. Então você é um destaque ali naquele meio. Você é a minha querida entre as donzelas. Aqui está querendo dizer, eu te escolhi. E aí ela também fala, aí ela usa também a mesma figura. Entre as árvores do bosque tem lá a macieira. Então você é para mim aquele. Eu estou te escolhendo. Você é o meu amado entre os jovens. Eu estou te escolhendo. Por quê? O seu fruto é doce ao meu paladar. Você me agradou. É você que eu quero, é você que eu escolho. Então, aqui, nessa parte desse cântico, fica muito claro para a gente, nesses 2 versículos, a escolha de um para com o outro. E a explicação mesmo. Eu estou te escolhendo porque é o melhor que eu estou vendo para mim. Estou vendo isso em você, estou vendo só as coisas boas. Então, essa é a escolha. É muito romântico, sim. Débora colocou aqui, muito romântico. É mesmo, Débora. Porque aqui é um momento de escolha. Você é o escolhido nesse meio. Marcelino? Então, a esposa fala como o marido fala, né? Fala, diga. Você tem aí até várias, que dá para a gente observar uma porção de coisas aí também, talvez não exatamente o que o contexto está falando, mas as informações que tem num texto desse, você tem ali essa escolha que você falou, você tem ali a sombra que daria, né, você dizer que, você falar num casal, né, a pessoa se sente tranquila, você chega num lugar que está calor e você chega num lugar de sombra, aquilo te dá... É ali que eu quero estar, né? Aquilo você imagina que você está numa dificuldade, mas de repente você está junto com a pessoa, aquilo te dá tranquilidade, te dá o refrigério que a gente chama, né? E você também falar do paladar, e está falando ao meu paladar, né? Isso. Talvez então, não aos outros. Você serve para mim. Às vezes você fala, puxa vida, como é que você...
na cabeça da pessoa, fala, como é que você está andando com tal pessoa? Ao meu paladar, aquela pessoa é doce. Aí você fala, não é doce, é doce, você consegue ver. Ao meu paladar. Ao meu paladar, então é uma escolha mesmo, né? É isso aí. A Débora que quer falar, alguém chamou. A Rose falou de um dia difícil, depois de um dia difícil, você voltar para casa. Você quer voltar para sua casa, você isso quer estar legal, né? junto legal, do seu querido, do seu amado. Isso é legal. Fala, Débora. É a Débora? Alguém chamou? Mas não, sou eu mesma. A gente vê aí nesse estudo que estamos fazendo, né, com vocês, como o respeito, né, um para com o outro é importante no caso aqui do casal. O respeito, o carinho, o amor, e às vezes a gente não sabe por que os nossos casamentos às vezes não estão dando certo, tá tendo muitas brigas, intrigas, e aqui já tem uma receita, né? É o respeito, o carinho, o amor, né? A compaixão, a dedicação, porque às vezes com o tempo de casamento a gente fala, esse quiser ele lá que se vire, né? Não é minha obrigação ficar fazendo. É bem isso que a Bíblia fala. Estou falando dos dois lados, né? Não estou falando só da mulher, é do marido e da mulher. E outra coisa que a Rose colocou que é muito interessante, a vontade de voltar para casa. O namoro é beijos, é love, né? Fogo no feno, como diz, né? Mas depois do casamento parece que esse fogo vai diminuindo, sendo que teria que aumentar, né? E além disso tudo, querer estar de mãos dadas, quantos casamentos com o tempo que começam até a dormir separados. E olha aqui, né? Falo que de dormir junto, de estender a mão, de você querer voltar para casa, às vezes dentro da nossa casa, é tanta briga, é uma falta de paz que o marido ou a mulher, ou até mesmo o filho, fica procurando desculpas na rua para não voltar para dentro de casa. Eu falo aos filhos também que às vezes as brigas entre marido e mulher são tantas que incomodam até os filhos. Então, eu acredito que aqui já temos aqui um grande aprendizado para todos nós. O respeito, o amor ao marido e à mulher, aos filhos, o querer estar junto, o falar, elogiar, não ver só a parte negativa, né? Isso que eu estou falando para mim também, não ver só o lado negativo, ver o lado positivo da pessoa, resgatar esse amor do namoro, né? Essa vontade de estar junto, o dormir junto. Aqui fala, leva-me à sala do banquete, né? Se for estudar versículo por versículo, demora demais. Mas, para mim, a lei, como a irmã Helena falou, não é só para casamentos, mas aqui engloba a família toda, né? Com o irmão, com o pai, com a mãe. Então, era isso que eu queria dizer. Exatamente. Tá, e aqui, só para finalizar o primeiro cântico, né? Eu vou ler aqui o versículo 7, né? Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Em alguns pontos desse livro é colocada essa frase, né? Reforçando, né? Não desperteis o amor até que este o queira, para enfatizar que cada coisa tem o seu tempo certo e a gente não tem que ficar forçando nada, principalmente numa união tão importante e que é para a vida toda. Se é para a vida toda, então a gente precisa ter realmente esse um querer o outro, né? A gente não tem que ficar forçando ou querer ficar fazendo algumas artimanhas ou forçar para que isso aconteça. Não, o amor é o sublime, o amor entre os dois vai fazer com que isso seja um encontre o outro, né? E aqui, como é um ambiente ainda, nesse primeiro cântico, nos primeiros, fala ainda do namoro, da escolha, ele chega a falar 2 vezes sobre isso, que as coisas têm que acontecer no tempo certo. E a gente até vai ver depois isso nos outros cânticos também. Bom, aqui eu só estou encerrando agora o primeiro cântico, né, que pegou capítulo 1 e 2, no domingo que vem a gente vai continuar essa leitura, a gente vai continuar vendo essas coisas aqui muito bacanas aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente passar para o pastor orar?
Eu quero, Marcelino. Fale, mano. Eu acho que a gente tem que entender aí que tudo tem o tempo de Deus, que tudo é na hora que Deus quer. Só que nós temos que nos posicionarmos nas coisas. A gente tem que buscar, a gente tem que orar, porque às vezes a gente fala assim, não, é tudo no tempo de Deus. A pessoa acha que, tô com o bolinho no casamento, vou orar para usar os bastos para Deus fazer. Não. Você tem que tomar a atitude de ver o que está errado e fazer a mudança acontecer. Porque se você orar e não tiver uma atitude, a sua oração não vai adiantar nada. Sim. Se você orar e ficar de braço cruzado. Então, tempo de Deus, sim, é lógico. Tudo vai ser de acordo com a vontade e o tempo de Deus. Só que nós precisamos buscar esse tempo de Deus. Nós precisamos ter a atitude de querer mudar, de querer fazer as coisas acontecerem. Tá? Era só para complementar aí, tá? Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa, Edgar, antes de passar para o pastor fazer a oração? O pastor tem 4 minutos, deixa ele, senão ele vai ficar doido. Pastor? Cadê o pastor? Vamos falar então, Marcelino, ele não está. Ele nem falou nenhum amém ainda, gente. Shalom Adonai, não é possível. Então, será? O pastor está aí, sim, eu estou vendo que ele está aí. Ele foi fazer a vitamina dele. Pastor, vamos fazer a oração aqui final, pastor? Ele tá desligado ali o microfone. O microfone dele está desligado. Ele falou que o celular dele não estava legal. É verdade, né? Mas enquanto isso, Marcelina, a gente não esquece que hoje nós temos o nosso culto presencial, às 18h30. O Vani vai continuar, né, a parte 2, lá do Resgatando os Valores. Verdade. Isso. Né, que também vai ser uma bênção. Também vamos ter pelo YouTube, quem não pode ir, né, que não tem problema, mas tem também pelo YouTube, para que a gente possa atingir todo mundo aí, Deus possa falar com todos nós. Amém. Amém. Então a gente podia pedir para o nosso pastor Vani orar também, então, já que o pastor Vanderlei não está conseguindo a conexão. Hein, Vani? Amém. Você pode fazer a oração para a gente encerrar o nosso aprendizado? Amém. Vamos lá. Pode vir. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos, agradecemos a Ti por esta palavra, ó Pai. Que realmente essa palavra venha, ó Pai, falar aos nossos corações, ó Pai, sobre nossas atitudes, sobre tudo que temos feito, ó Pai, que não está de acordo com Tua vontade, ó Pai. Que possamos realmente, ó Deus, estar amando nossos familiares, mas principalmente amando a Deus e os irmãos da igreja, ó Pai. Possamos nos dispor a ajudar, Senhor, nos dispor a estar ali com as pessoas que necessitam, ó Pai. Peço, ó Pai, que seja com cada pessoa, Deus, seja com o nosso culto dessa noite, Senhor, traga as pessoas para ouvirem Tua palavra, traga as pessoas pelo YouTube, pela internet, mas que elas estejam presentes para ouvir aquilo que vem do Teu trono, ó Pai. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vani, você tem que falar Shalom Adonai, Vani. Shalom Adonai! Shalom Adonai, isso. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Viu, ô Marcelino? Só mais um tempinho, eu vou fazer uma oração pelos pedidos de oração, que a Débora colocaram, e eu acabei esquecendo. Verdade. Então, vamos orar aí pelos pedidos, vamos. Pai amado, eu peço a Ti, Senhor, que seja com cada pessoa aqui, ó Deus, que colocou aqui o seu pedido, seja para conforto, ó Deus, seja para cura, seja para libertação, seja, ó Pai, aquilo que esteja no coração das pessoas, ó Pai, mas principalmente que seja de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Mas que o Senhor conforte, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor dê entendimento, ó Pai. Mas seja com cada pedido. E talvez aquele que não teve tempo de colocar, não conseguiu colocar, ou aquele pedido mais íntimo ali do coração. Que o Senhor também possa estar olhando, ó Pai, e providenciando tudo de acordo com a sua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Que o Senhor também conforte o coração do Paulo Eloy e a família dele. Perdeu a irmã essa madrugada, né? Que Deus conforte a família. O Paulinho, né? Paulo, por ele.
Deus abençoe a todos, viu? Até a noite.